Boa tarde. Então, o que nós estamos falando quando nós estamos falando de imagem quantitativa? Imagem quantitativa, em termos mais simples, é transformar a informação capturada em uma imagem em dados objetivos que podem ser mensurados e quantificados, e que podem ser reproduzidos em diferentes locais. Mas, na realidade, é o nosso esforço de sair do plano de somente ter impressões subjetivas e ir para critérios diagnósticos com pouca diferença intra e entre observadores e que possam tornar nossas avaliações mais precisas. Imagem quantitativa vai desde mensurar as dimensões do coração em uma radiografia simples de tórax, até densidade óssea, anisotropia fracionada, mensuração de ferro, nível de dependência de oxigênio sanguíneo cerebral, efeito Doppler, perfusão, permeabilidade, difusão, espectroscopia, mapas de relaxamento, T1, T2 estrelas e muitos outros. Nós traçamos um longo caminho desde que os exames eram impressos em filmes e mensurados com réguas, conquistamos o plano digital e estamos até dando nossos primeiros passos à realidade virtual. Vamos dar uma rápida pincelada em o que pode ser mensurado nos diferentes estudos radiológicos. Então, no nosso estudo base, a radiografia simples, por se tratar de uma sobreposição de imagens, ela acaba sendo um pouco mais limitada em dados quantitativos, ainda sendo muito útil para mensurar distâncias, especialmente em estruturas ósseas densas, permitindo estudos de escanometria. E também ela pode ser base para estudos de densometria óssea, com baixa radiação. A ultrassonografia, além de permitir mensurações mais avançadas e dinâmicas, como todo estudo morfológico fetal, ela também dispõe de técnica Doppler, permitindo que, com uma qualidade espacial e precisão, a mensuração de velocidades do interior de vasos sanguíneos, gerando importantes informações sobre estenoses. Em métodos mais avançados ainda, a gente pode citar a elastografia por ultrassonografia, onde a gente pode ter uma ideia da elasticidade do tecido e o grau de dureza de possíveis lesões. Nós podemos considerar que a tomografia computadorizada já é um exame quantitativo em sua essência, desde que Sir Godfrey Hounsfield criou a sua escala, que recebe o seu próprio nome, em 1972, onde ele estabeleceu que o ar tem um valor de menos 1.000 unidades Hounsfield, a água tem um valor de 0 e o osso denso tem um valor de 1.000 unidades Hounsfield. No entanto, quando você faz essa medida nos diferentes filtros que você está recebendo, como o filtro ósseo, filtro de partes moles ou filtro pulmonar, ocorre uma diferença nos números que a gente obtém. Isso ocorre porque a imagem crua ou a raw image de um tomógrafo, ela se assemelha muito, na realidade, a uma foto desfocada. E ela acaba precisando ser processada por um filtro de convolução kernel para que seus dados possam ser interpretados. Esse filtro, ele funciona como uma matriz que é passada em todos os voxels da tomografia, alterando todos os valores dos voxels adjacentes a ele. Se você utilizar, então, um filtro com maior diferença entre os números, você vai ter uma imagem com maior definição, ou uma imagem mais dura, e um filtro que amenize os números adjacentes, você vai ter um filtro mais smooth. O que acaba relacionando que nenhuma das imagens que nós estamos vendo numa tomografia computadorizada pode realmente ser considerada como uma imagem base mais fiel às estruturas sendo analisadas. Então eu faço a pergunta, nós deveríamos mensurar um cálculo renal em um filtro duro ou um filtro mole? E uma volumetria hepática? E a área seccional de uma traqueia em um indivíduo com uma apneia obstrutiva do sono? Em geral, o mais adequado é você mensurar estruturas densas em filtro duros e estruturas pouco densas em filtro moles, para poder chegar mais perto dos valores mais reais. Nós também podemos aproveitar a tomografia para fazer estudos de perfusão, o que é especialmente importante em protocolos AVCs, em especial em centros que não têm um acesso rápido à ressonância magnética, precisando ter, então, um resultado muito rápido. Faz parte de grande parte dos protocolos. E entrando, então, agora na ressonância magnética, essa foi a técnica que abriu o nosso mundo para uma enorme gama de medidas quantitativas. Apesar de que a maior parte das sequências que a gente utiliza são sequências que usam um valor arbitrário de sinal e que se modifica de aparelho para aparelho, porque os tempos de relaxamento T1 e T2 eles se comportam como curvas exponenciais, e nós consideramos que o valor de relaxamento de T1 e T2 seria o tempo necessário para a recuperação de 63% da magnetização longitudinal e do decaimento e decaimento de 63% da magnetização transversa, respectivamente. Então, quando a gente faz uma ressonância magnética em ambiente clínico, a gente somente captura a variação de sinal em um ponto dessa curva e utiliza esses dados para gerar as nossas imagens.
Mas isso é insuficiente para poder calcular quantitativamente os valores de T1 e T2 nesses voxels. Seria necessário fazer mais capturas para poder pegar mais pontos nessa curva e poder desenhar a sua curva exponencial e ter o real valor de T1 e T2 do tecido, o que deixaria o exame muito longo e, portanto, acaba somente sendo utilizado em meio de pesquisa ou em situações especiais que vão ser apresentadas durante o curso. Apesar de que novas técnicas de fazer ressonância magnética têm surgido, que possivelmente tornem essa mensuração bem mais dinâmica, como o fingerprint ou as sequências sintéticas, permitindo-se realizar várias sequências em uma única captura. Uma dessas situações em que é muito importante de ter esse valor do tempo de relaxamento é a quantificação de acúmulo de ferro hepático através de reconstruções de mapas paramétricos do C2. Também vamos ter exemplos em cardiologia, que vão ser apresentados. Já as sequências de difusão, elas são sempre sequências quantitativas, que permitem, desde calcular o coeficiente de difusão aparente, em milímetros quadrados por segundo, até construir imagens de estratigráfica estimando onde que estão os tratos de substância branca no sistema nervoso central, com valores de anisotropia fracionada, que podem indicar o quão organizados estão esses tratos de substância branca. A anisotropia fracionada ela vai variar desde 0, que seria uma difusidade isotrópica ou browniana, até 1, que seria uma difusidade altamente anisotrópica ou muito direcionada, né? Outras técnicas que a gente pode citar e são altamente utilizadas no meio clínico são a perfusão T2, ou Dynamic Susceptibility Contrast, que é a técnica utilizada para se medir a diferença na suscetibilidade magnética do tecido cerebral antes e após a passagem de um agente de contraste. E a partir dessa diferença de sinal, é possível calcular uma série de parâmetros, como o tempo de trânsito de contraste, o tempo de pico de intensidade de contraste, o fluxo cerebral relativo e o volume sanguíneo cerebral relativo. O tempo de trânsito de contraste e o tempo de pico de contraste vão ser muito relevantes no contexto de acidente vascular cerebral, para calcular a área de penumbra e a área de infarto. Já o volume sanguíneo cerebral relativo e o fluxo sanguíneo cerebral relativo são muito úteis em análise oncológica para se analisar neovascularização. A permeabilidade ou perfusão T1, ou mesmo Dynamic Contrast Enhancement, ela permite a medida de permeabilidade vascular e permite calcular o Ktrans, ou coeficiente de transferência, que indica a taxa na qual o sangue é difundido para o tecido intersticial. A análise das curvas de permeabilidade vão permitir analisar o comportamento de diferentes patologias e neoplasias, que podem determinar a conduta clínica. Nós ainda temos como sequências especialmente quantitativas a espectroscopia por ressonância magnética, que é uma técnica que permite a análise da composição química de um tecido por meio da detecção de sinais de radiofrequências emitidos pelos núcleos atômicos presentes nos diferentes compostos. A frequência do sinal da radiofrequência vai variar para os diferentes tipos de núcleo atômico, podendo ser ajustados para a detecção de núcleos de hidrogênio, de carbono ou de fósforo, que são os mais comumente utilizados em ressonância magnética. Por último, a gente poderia falar um pouquinho da ressonância magnética funcional, que é uma técnica avançada que utiliza do sinal BOLD, ou Blood Oxygen Difference, que calcula a diferença, a pequena diferença que existe no sinal de quando uma área cerebral vai ser ativada e recebe um maior influxo sanguíneo. Então, quando uma área cerebral ela vai ser ativada, ela aumenta a vascularização dessa área e o sangue que chega acaba sendo maior do que o que seria necessário para essa ativação que vai ter. Então, ele aumenta o nível de hemoglobinas ligadas a oxigênios em relação a hemoglobinas que não estão mais ligadas ao oxigênio. Então, quando você realiza um paradigma que vai fazer ativar uma área cerebral, você pode fazer capturas sequenciais, sem o paradigma, com o paradigma, sem o paradigma, com o paradigma, e calcular essa pequena diferença de variação, então conseguindo mapear nas regiões cerebrais as funções de interesse, para poder fazer planejamentos cirúrgicos ou para poder entender se áreas secundárias estão sendo recrutadas. Alternativamente, você pode também fazer a ressonância funcional em estado de repouso, em qual você não faz o paciente fazer paradigma nenhum, você faz uma captura um pouquinho mais prolongada e você se baseia na teoria de que as diferentes redes cerebrais
elas, em repouso, elas vão ter uma variação em conjunto. As áreas relacionadas, elas têm pequenas variações de aumento e redução do sinal Bold que funcionam em conjunto. Então, se você pega esse tempo que você capturou um pouquinho mais alongado e você processa ele para encontrar essas possíveis relações entre todos os voxels cerebral, você consegue identificar, então, todas as redes já descritas na literatura com essa única captura. Ela acaba sendo muito útil para você analisar pacientes que têm uma alteração demencial ou de outras doenças psiquiátricas. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Felipe Bajor, que vai poder falar um pouquinho. O Dr. Felipe Bajor é médico do Einstein e ele vai poder falar um pouquinho para a gente do projeto KIBA, que é um projeto avançado e internacional para ajudar nessa classificação de imagens quantitativas. Muito obrigado.